Muitas escolas já iniciaram o ano letivo e para muitos pais, principalmente os de crianças que estão nos anos iniciais, esse período de adaptação é um desafio e tanto, sobretudo no quesito saúde. E como, viu, Felipe? Sintomas gripais, tosse, problemas de sono, são muitas as situações que mães e pais têm que lidar. E para falar sobre esse tema, nós convidamos para participar mais uma vez aqui no ITN o pediatra e neonatologista, Dr. Paulo Martins. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor Paulo. Para a gente começar, por que é tão comum as crianças adoecerem quando começam essa rotina escolar? Perfeito, isso é uma dúvida, né, muito comum entre os pais. Nós temos que ter em mente que na primeira infância a criança está no processo de desenvolvimento do sistema imunológico, então ela encontra-se susceptível ao ataque principalmente de vírus. Mas em contrapartida, já deixo aqui para acalmar o coração que isso passa. E à medida que a criança vai crescendo, que ela vai criando uma memória imunológica, ela vai adoecendo menos. Então é apenas uma questão de tempo para que a gente tenha um sistema imunológico mais fortalecido. E quais as doenças mais frequentes entre os pequenos nesse período de adaptação escolar? Perfeito. Eu costumo dividir em 3 segmentos. Vamos para face e tronco e barriguinha, que são os principais segmentos acometidos. Principalmente mucosa dos olhos e da boquinha. Nos olhos temos a conjuntivite, que é extremamente comum. Na boquinha, acometimento, doença de mão, pé, boca. Quando a gente vai descendo mais um pouquinho, falando em termos de pulmão, mas pegando em via respiratória, os sintomas do resfriado comum, principalmente, e quando a gente desce para a barriguinha, a diarreia, né? E lembrar que as principais doenças causadas nessa primeira infância, elas são virais. E o que isso você quer dizer, Paulo? É que elas são autorresolutivas. Não temos medicações que atuam diretamente no vírus. A gente faz controle de sintomas e deixa o nosso organismo reagir, mas sempre atento aos sinais de alarme. Doutor Paulo, muitos desses sintomas gripais, principalmente, eles podem durar mais de uma semana. Em quais casos os pais devem procurar uma ajuda médica? Isso é extremamente importante, né? Porque vamos entrar, gente, nos meses de sazonalidade dos principais vírus respiratórios, que fica aí geralmente em torno de fevereiro e vai mais ou menos até em torno de julho. Lembrar que esses sintomas causados pelos vírus, em sua imensa maioria, vão ali de 5 a 7 dias totais de sintomas. Quando temos sintomas respiratórios, eles costumam ter um pico de secreção entre o 3º e o 5º dia. Mas o organismo vai debelando. Então, quando eu falo que ele é autorresolutivo, que ele tende a desaparecer com o passar do tempo, mas é importante nós destacarmos os sinais de alarme. Quais são esses sinais de alarme? Febre em crianças com menos de 3 meses, hipoatividade, irritabilidade, crise convulsiva, uma febre alta, acima de 38,5, persistente, que não cede ao uso de medicamentos, que habitualmente duram mais do que 72 horas, e a criança que evolui com desidratação, não está conseguindo aceitar bem nem os alimentos, nem os líquidos ofertados. Apresentou esses sintomas ao longo da evolução, sinal de alarme e procure uma avaliação. E dá para fazer alguma coisa para reforçar o sistema imunológico deles? Essa daí é uma pergunta que a gente enfrenta constantemente, mas não tem assim uma fórmula mágica. Podemos começar desde quando você que está aí gestante, ter bons hábitos, realizar um pré-natal adequadamente, manter o aleitamento materno, né, principalmente nos primeiros 6 meses, tentar ir até pelo menos 2 anos, porque por meio do aleitamento você passa imunoglobulinas, IgA, protege, né, reduzindo a incidência de diarreia e sintomas respiratórios futuros. A criança vai crescendo, você ter um calendário vacinal atualizado. Gente, atualizem seus calendários vacinais, essa é a melhor forma de proteger a criança. E não só da criança, vamos lembrar da estratégia COCUM do Ministério, em que ele recomenda a vacinação de todos os adultos que acompanham aquela criança. Todos com o calendário vacinal atualizado, a gente consegue bloquear a incidência destas doenças, né? Então, bons hábitos refletem um bom sistema imunológico. Não tem uma medicação, uma fórmula mágica. É apenas um cuidado que, se a gente seguisse à risca, teríamos uma evolução completamente diferente. Estamos de volta com o consultório ITN, que está recebendo hoje o Dr. Paulo Martins, pediatra e neonatologista. E ele vai responder agora as perguntas que vocês enviaram pelo nosso WhatsApp 98216-6238. E olha, a interação que chegou por aqui, não mandou nome,
puxando a orelha aqui, não mandou nome nem bairro, mas disse assim: boa noite, Poliana Felipe, assistindo o ITN, e tirei as dúvidas com as explicações do Dr. Paulo, estou sempre na audiência. Falou tudo, aí explicou tudo, aí ficou sem dúvida. Um abração para você que a gente não sabe o nome nem o bairro. Aqui, tem uma, gostaria de saber do Dr. Paulo Martins, quais alimentos devemos introduzir à dieta do bebê após a fase do aleitamento materno? É Leonardo Lira lá do Catolé. Perfeito. Vou aproveitar então essa pergunta e falar um pouquinho da introdução alimentar, né? Que muitas pessoas têm dúvida. O que a Sociedade Brasileira de Pediatria atualmente recomenda é que devemos iniciar a introdução alimentar quando nós tivermos pelo menos 5 critérios. Ter 6 meses, levar objetos à boca, ter interesse quando comem ao redor, tá? Perder o reflexo de extrusão, aquele reflexo que a criança bota tudo para fora com a língua e sentar sem apoio. Então veja que é muito mais complexo a introdução alimentar do que simplesmente oferecer um alimento. Então, habitualmente, esse processo na criança a termo, ela dá-se início a partir dos 6 meses. E aí chegou aquele período, aquela ansiedade. O que é que a gente vai oferecer? Vai uma grande dica para que a gente possa desmistificar muitas informações que não têm respaldo científico e que passa de geração para geração. A criança ali dos 6 aos 10 meses, ela tem uma janela imunológica de alta suscetibilidade que está formando, né, as suas reações. Então é nesse período que a gente tem que aproveitar e oferecer tudo para a criança. O que é que habitualmente a gente não deve oferecer? Isso é que é importante. Devemos evitar o uso de açúcar nos primeiros 2 anos e no primeiro ano evitar sal, suco, mel, tá? Para a criancinha e sal. Principalmente sal, mel, suco, leites e derivados, evitando esses 5 componentes desse primeiro ano e o açúcar até os 2 anos. Do resto, minha gente, vamos permitir que a criança tenha o prazer de se deleitar. E apenas para a gente finalizar, uma informação. Introdução alimentar tem um forte componente neurológico. Permita que a criança toque, sinta os alimentos. Não passe no liquidificador. No máximo, amassadinha ou cortes específicos para que ela possa pegar e se deleitar com a introdução alimentar. Eu tenho um de 3 anos. Eu já vi aí que eu estou errado umas 3 coisas. Mas vai dar certo. Vai dar. No lanchinho, no dia a dia, assim, coisa rápida, o que a gente pode mandar? Principalmente frutas. Eu sempre brinco, olha, a criança nunca vai chegar para você e pedir aquele industrializado ou aquele componente salgado para que possa se alimentar. Então você tem a chance de, com a introdução alimentar, você fazer um cardápio saudável para as suas crianças. Então lanche, deem prioridade para as frutas, as mais diversas possíveis. Assim vocês vão criar um paladar saudável nos pequenos desde o começo da vida. Eu sempre brinco que atualmente as recomendações nos orientam para que a gente crie crianças que vão viver 100 anos. E para que a gente possa mudar e fazer com que essas crianças vivam 100 anos, alguns cuidados precisam ser reajustados, principalmente nesses primeiros 1000 dias. 270 da barriguinha quando está na mamãe, 365 do primeiro ano e 365 do segundo ano. Esse é o momento que a gente tem de permitir à criança de criar um hábito saudável. Olha aí, a gente que só pensa na formação social, cognitiva da criança, né, doutor? Mas é super importante a gente pensar também na formação como um ser humano como um todo, né? Perfeito. Nutricional também. Exatamente. E se a gente conseguir, gente, fazer o trabalhinho de casa nesses primeiros 2 anos, nós vamos ter impactos positivos na vida dessa criança, com a redução futura da probabilidade de contrair e de manifestar-se com hipertensão, diabetes, dislipidemias e outras doenças crônicas que podem ser prevenidas a partir de hábitos saudáveis. Doutor Paulo, obrigado pela participação mais uma vez aqui no nosso ITN, viu? Eu que agradeço. Hoje não vim com minha camisa florida, hoje eu vim em homenagem a Augustinho Carrara, mas está próxima e espero vir aqui novamente com minha blusinha florida para a gente conversar um pouco sobre esse mundo da pediatria. Obrigado, muito bom, doutor. Obrigado, viu?